O índice de empregos na indústria fluminense cresceu 19% entre 2006 e 2009. Esses dados são da 4ª edição da série Retratos Regionais, cartilhas publicadas pela Firjan com um panorama de todas as regiões do estado. O Rio em Foco está começando. Para conversar sobre o mapeamento das vocações econômicas do Rio de Janeiro, estão aqui no estúdio Guilherme Mercedes, gerente de estudos econômicos da Firjan, Roberto Kaufmann, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, e Regina Malta, gerente de educação profissional do Senai Rio de Janeiro. Quais são os principais pontos apresentados nesse estudo da Firjan? O estudo da Firjan mostrou um grande crescimento da indústria e bastante diversificado. Acho que esse é o ponto interessante. O Rio de Janeiro, de fato, vem vivendo um bom momento, e isso fica claro no crescimento de alguns setores. A construção civil, obviamente, é um desses setores. Nos últimos 10 anos, a construção civil praticamente dobrou de tamanho no estado do Rio de Janeiro. Nós temos setores também importantes na esteira da indústria do petróleo, que também avançou bastante, mas temos, por exemplo, o polo siderúrgico e automotivo do sul do estado, que vem se consolidando como um dos principais polos do Brasil nessas duas indústrias. E temos também o setor de metal mecânica, que é um setor que vem avançando muito no estado nos últimos anos, tanto na esteira do crescimento da indústria do petróleo como um todo, como da indústria automotiva e naval, que foi uma das indústrias que mais cresceu no Rio de Janeiro. Na última década aí nós registramos uma indústria naval 7 vezes maior do que no início dos anos 2000, ou seja, a indústria realmente naval voltou a aparecer no Rio de Janeiro, passou uma fase bastante em baixa e agora ressurge aí, aparece como grande empregadora do estado. Mais de 25 mil novos empregados aí nos últimos anos. De que forma essas informações são usadas estrategicamente pela Firjan e pelas empresas? A ideia das cartilhas é exatamente direcionar o desenvolvimento e mostrar quais são os potenciais do estado por indústria e por região. Esse é que é o importante. Quando a gente olha para o estado do Rio de Janeiro, é importante entender as diferenças regionais e quais as particularidades para que a gente possa, sim, fazer um desenvolvimento focado e sustentável para os próximos anos. Pegando essa questão das regiões e do crescimento da construção civil, ele nesse estudo aparece que está muito concentrado na região metropolitana. Como está sendo o crescimento da construção civil em outras regiões do estado? De fato, a região metropolitana é que tem mais crescido. Mas acontece que com a introdução do programa Minha Casa Minha Vida, está havendo um aumento de construções justamente no interior. Porque as prefeituras têm áreas e têm terrenos e existe uma demanda muito grande por habitações para a população de baixa renda. E então, nós acreditamos que a partir desse ano já haja um crescimento bem significativo no interior. E aí, focado em alguma região específica ou no estado como um todo? Não, no estado como um todo. Esses dados, eles aparecem com bastante clareza no estudo, quando a gente olha que a construção civil, ela cresce com intensidade em todas as regiões. Quando você olha para todas as regiões do estado, por exemplo, Itaboraí, na região leste, tem crescido muito a construção civil e a demanda é grande também. A região sul também a gente observa um crescimento interessante. Muito alavancado por esses desenvolvimentos regionais, por Certamente, esses essas polos. alavancas, esses vetores regionais que nós temos, e a construção civil tem sim mostrado um crescimento em todas as regiões. É um crescimento bastante disseminado, apesar de, obviamente, a chamada construção leve para habitação, puxar bastante, tanto na região metropolitana da cidade, como em Niterói, por exemplo, que é um grande polo habitacional do estado. Regina, o maior problema quando a gente fala de crescimento econômico é a formação de mão de obra especializada para atuar nesse mercado que está crescendo aí pujante. Como o Senai tem trabalhado com essas demandas de mão de obra? Com certeza, um desafio bom, porque, na verdade, nós estamos num momento muito importante, né, da economia do país, e em especial do Rio de Janeiro, e nós temos realmente feito um movimento de expansão bastante grande da nossa oferta formativa, né? Vocês sabem que o Senai atua tanto naquilo que diz respeito à formação de profissionais para a entrada no mercado de trabalho, como também em cursos de aperfeiçoamento, ou seja, levando também atualização profissional para os trabalhadores já empregados, é uma significativa atuação também do Senai. Então, nos últimos anos, e a nossa projeção é continuamente nesse sentido, né, de realmente aumentar significativamente o volume de formação voltada para a entrada no mercado de trabalho. Então,
Se a gente comparar de 2005 para 2010, a gente já dobrou e espera dobrar para 2014, né? Alcançando aí cerca de 100 mil matrículas só em cursos de formação para os vários segmentos, né? Isso envolve a aprendizagem, que é o programa para jovens, né? Aquele programa regulamentado por lei, né? Que prevê realmente a contratação pela empresa e o curso no Senai, isso de 14 a 24 anos, a qualificação para adultos e também cursos técnicos. Na verdade, nós estamos num momento interessante porque, ao mesmo tempo que a gente tem que se preparar, né, para uma demanda maior de profissionais de nível técnico, que certamente vai ocorrer, né, passada essa fase de implantação dos empreendimentos, nós também temos que dar conta da demanda atual de profissionais com qualificações mais básicas para atuar nesse grande período de construção, né, que nós estamos vivendo, tanto em termos de infraestrutura como dos grandes empreendimentos, empresas chegando. Então, é um desafio duplo, né, que nós estamos fazendo um crescimento de cerca de 30% ao ano, né, tentando aí dar conta desse crescimento e dentro dessa perspectiva de mais ênfase nos cursos formativos, dada a demanda de profissionais novos, né, no mercado de trabalho. Então, estamos encaminhando muito numa estratégia de estágio, né? Nós, recentemente, temos discutido a possibilidade também de trabalhar o estágio, não só estágio para curso técnico, onde ele é regulamentar, se for previsto no curso, ele é obrigatório, mas é onde tradicionalmente se aplica mais a questão do estágio, mas também nos cursos de qualificação, de forma a favorecer também essa entrada no mercado de trabalho. Porque, veja bem, o que a gente tem de sinalização é que a falta de profissionais, a gente sabe que o crescimento é grande, portanto exige do país, né, de todas as instituições, um esforço muito grande, mas também há a questão da falta de experiência, né? Então, a questão do estágio também pode ser uma boa passagem para que a gente possa criar também uma possibilidade de entrada no emprego e de aproveitamento posterior, né? Na construção civil, essa questão da formação continuada é fundamental, né, Roberto? Perfeito. Nós, inclusive, temos parceria com o Senai, nos canteiros escolas, em que as empresas pedem o apoio e justamente o Senai manda seus instrutores e junto com o nosso Serviço Social da Construção, para a formação de jovens para atuarem na construção civil. Isso é muito importante para nós. E temos notícias muito boas do Senai, que estão em vias de serem implantadas 2 escolas profissionalizantes. Uma na área portuária, né? Isso. E outra, se não me engano, na linha amarela, perto da Avenida Brasil, onde tem um número muito grande de jovens, moças e rapazes, que poderão ter justamente esse início de carreira para poder trabalhar na construção civil, que está demandando muita mão de obra. Esse ponto é fundamental na discussão, Geisa, e não à toa ele é foco da estratégia do Sistema Firjan nessa capacitação profissional. Porque quando o mercado está muito aquecido, você tem 2 tipos de pessoas. Aqueles profissionais que estavam fora do mercado de trabalho estão sendo requisitados para entrar, e você tem 2 pontos aí, tanto os jovens quanto aqueles que precisam se requalificar, os jovens e adultos. Então, aqueles de primeira entrada ao trabalho, por isso a importância do estágio, e depois aquela reciclagem profissional para trazer alguns profissionais ou que estão fora do mercado de trabalho, ou que estão em outras posições que agora passam a ser demandadas por outras indústrias que estão crescendo pelo Estado. Então, a gente precisa ter em mente que a qualificação profissional precisa ser um processo contínuo, não só de botar as pessoas para dentro, como qualificar as pessoas que já estão no mercado, para que elas possam atender às diferentes fases do crescimento do Estado e as diferentes indústrias que vão se desenvolver aí nos próximos anos. Desenvolver novas indústrias para continuar crescendo. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. O crescimento do Estado hoje tem como base a indústria extrativista do petróleo e gás, seguida pelas indústrias de transformação e construção civil. Guilherme, todo o processo tem uma curva máxima de crescimento e depois ele começa a se estabilizar. Em que parte dessa curva o Estado do Rio de Janeiro está hoje? Eu diria que a gente está longe da parte de estabilizar ainda. Na verdade, o Rio começou recentemente um novo ciclo de crescimento, em que tem
muito importante esse ponto. Apesar da indústria extrativa ser o carro-chefe, é importante observar que a indústria do Rio é extremamente diversificada e não só em termos de atividades industriais, como distribuída pelo estado todo. Então a indústria extrativa é forte, de fato, só que somada às indústrias de transformação e construção civil, tem equivalência no PIB e em números de trabalhadores, em termos de força de trabalho, captação de empregados, não tem nem comparação. Enquanto a indústria extrativa emprega um pouco mais de 30 mil trabalhadores, nós estamos falando aí de indústria da transformação e construção civil empregando mais de 620 mil trabalhadores no estado. Então, a pujança da indústria da transformação e da construção civil é muito grande, sim, no estado, e tem essa vantagem de ter uma capilaridade muito grande que consegue gerar desenvolvimento em todos os cantos do estado. Na verdade, é importante, sempre se fala muito do segmento petróleo e gás, não resta dúvida de que ele é fundamental, mas o efeito é realmente na cadeia, né? Se a gente pensa na perspectiva que se cria, né, em torno dos novos investimentos na área de petróleo, na área metalmecânica, na construção civil, na construção naval, quer dizer, os efeitos para trás é que são significativos e criam realmente um movimento importante na economia, mas não circunscrito, né, à questão do emprego formal na área extrativa, né? E qual é o papel da construção civil na alavancagem dessa infraestrutura que é tão necessária para o desenvolvimento de todos esses polos? Ela é fundamental. Haja vista agora, há pouco tempo, na área do Comperj, né, com o apoio do Senai, né, foram formados uma quantidade imensa de jovens para trabalharem nas obras. E as obras de infraestrutura são fundamentais. O Arco Metropolitano, que é a obra, vamos dizer assim, mais importante, a meu ver, no Rio de Janeiro, está se desenvolvendo muito bem. E agora, além da infraestrutura, tem que ser feito planos diretores para aqueles municípios que são cortados pelo Arco Metropolitano, porque ali muita gente vai ter que morar por ali. Então tem que haver, inclusive, um avanço muito grande, não só na parte de infraestrutura, como na parte também habitacional. Isso é muito importante. O Arco Metropolitano é a obra fundamental para o Rio de Janeiro, que vai transformar justamente o porto de Itaguaí, talvez no maior porto da América Latina. Eu não digo nem do Brasil. Eu queria reforçar esse ponto, doutor Roberto, porque o Arco Metropolitano é fator-chave para o desenvolvimento da cadeia produtiva no Rio de Janeiro nos próximos anos, porque é ele que vai fazer a principal ligação entre as diferentes áreas produtivas do estado. E outro ponto importante levantado do Dr. Roberto é o planejamento urbano que se tem que ter para os próximos anos. Nós estamos falando de um adensamento populacional muito significativo em municípios que hoje são muito pequenos. Então é preciso sim ter um planejamento urbano focado na qualidade de vida dessa população. E a construção civil está diretamente inserida nisso. E outras indústrias também. Então, como os serviços industriais de utilidade pública, água e energia elétrica, por exemplo, é importante então uma coordenação de todos os setores para que a gente faça muito bem esse planejamento urbano para os próximos anos. O adensamento populacional desses municípios vai ser significativo, principalmente, como salientou, os municípios que vão do Arco, e aí a gente tem também aquele Superporto do Açu lá em cima. Então são dois vetores grandes que falam justamente nessa questão da habitação, né? De como isso vai mudar a configuração das cidades que hoje têm uma forma de se organizar e vão mudar completamente. Né? Nós, da Construção Civil, fizemos um convênio com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, deputado Alexandre Cardoso, para aumentar as oficinas de formação de mão de obra. A ideia é eles terem várias oficinas espalhadas pelo Estado para formar pelo menos 15 mil jovens. Isso é importantíssimo para nós. É dentro do projeto CVT ou dos centros de vocação tecnológica? Perfeito. E com isso nós termos justamente não só rapazes, mas moças também, que hoje a construção civil tem muitas moças trabalhando para poder justamente avançar. E um detalhe importante, a construção civil, ela não faz muita propaganda dos seus salários. Mas, para você ter uma ideia, o salário mais baixo da construção civil é praticamente R$900, que é o servente desqualificado. 900. Mais assistência médica ambulatorial, com hora marcada de graça e odontológica. Então, é importante ver que a construção civil, ela paga razoavelmente bem para começar a profissão. E os jovens que vão sair aprendizes vão ganhar em torno de R$1.200. Que é uma possibilidade de crescimento aí gigantesca, né? Eu acho que é uma grande oportunidade, né? Inclusive a Firjan também tem focado a questão do atendimento à construção civil para o pessoal das comunidades pacificadas, né?
Nós temos aí uma estratégia de incorporação desses jovens nas várias áreas, mas inclusive a construção civil. E acho que o pessoal tem que aproveitar essa oportunidade, né, nesse momento em que a oferta de qualificação, nós vamos ter esse ano cerca de 30 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação. Né? Há um esforço direcionado, além da aprendizagem, muitos cursos de qualificação direcionados, banco de interesse no Cine, o esforço que está sendo feito em relação às UPPs, nós estamos fazendo feiras de profissão com orientação profissional sobre várias áreas para sensibilizar a população que talvez esteja um pouco afastada dessa possibilidade do mercado formal, né, vivendo de trabalhos informais. E realmente é um momento de sensibilização das pessoas para as oportunidades realmente de trabalho no mercado formal. Tanto na região metropolitana quanto no interior. Quais são os principais cursos oferecidos pelo Senai no interior? Tem uma diferença? Na verdade, nós temos a área de metalmecânica como sendo a área em que nós atuamos de uma forma bastante ampla na maioria das unidades, considerando essa transversalidade, né, que ela tem com relação à questão de petróleo, a questão de máquinas e equipamentos, né, é uma área... A área de solda e a área de metalmecânica, incluindo produção metalmecânica e também manutenção de equipamentos, é uma área bastante presente em toda a rede. E a área de construção civil vem se expandindo também, um pouco no Rio de Janeiro, mas também já com uma oferta via os sindicatos, né, nas várias regiões. Nós estamos trabalhando sempre de forma articulada com as empresas ou os sindicatos regionais, né. A questão da eletricidade, a parte de eletricidade predial também tem um rebatimento importante na construção civil, eletricidade mais voltada para a parte de instalação, mas também é uma área bastante disseminada no sistema, né? Estamos trabalhando também com bastante foco na construção naval, né? Obviamente no leste fluminense, também em Angra dos Reis, né? Expandindo as nossas escolas, né? É importante a gente dizer isso, né? Nós inauguramos a Escola de Macaé, uma escola em Angra dos Reis, uma escola em Jacarepaguá, uma escola recente em Itaguaí, já em parceria com a CSA. Nós participamos de todo o processo de formação dos trabalhadores para a implantação da empresa siderúrgica, né? E agora temos uma escola em parceria. Então, realmente, a perspectiva... Vamos expandir a escola de Volta Redonda, vamos expandir a escola de Barra Mansa, vamos expandir agora a perspectiva de criar outra escola em Itaboraí. Temos as escolas de construção civil, ou seja, precisamos... Essa curva está mesmo subindo. Está né? crescendo. Daqui a pouco, Nova Friburgo se consolida como importante polo metalmecânico. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O mapeamento mostra que a cidade de Nova Friburgo, além do setor têxtil, está se consolidando como importante polo metalmecânico. Guilherme, a gente teve no início do ano aí as enchentes, os desastres ambientais impactando bastante não só a Friburgo como a região serrana. O que está acontecendo nesse momento? Como é que a Firjan tem atuado e como é que esses dados estão se mostrando a partir desse desastre? Nova Friburgo é uma das cidades, se não a cidade mais industrial do estado do Rio de Janeiro. Nós temos duas grandes indústrias. A metalmecânica, quase um quinto dos cadeados e fechaduras, é produzido em Nova Friburgo do Brasil. E o polo de moda íntima também, que também é o maior polo de moda íntima do Brasil como um todo. As chuvas, de fato, devastaram as cidades. Foi noticiado não só no Brasil, como no mundo todo. E por isso o Sistema Firjan fez uma ação muito efetiva, muito forte nesse sentido. Logo depois das chuvas, nós tivemos diversas reuniões tentando não só planejar quais seriam as ações necessárias para a reação, como para planejar a cidade para os próximos tempos. E agora em abril nós tivemos os primeiros resultados positivos desse esforço. As demissões, obviamente, no primeiro trimestre foram muito fortes, a chuva faliu muitas empresas, e agora em abril nós tivemos agora um dado muito interessante, as empresas voltaram a contratar. E esse mês de abril de 2011 foi o terceiro melhor mês para a cidade de Nova Friburgo desde 1995. Ou seja, eles voltaram a se recuperar, as indústrias estão ganhando fôlego
e voltando a contratar e gerar emprego e renda na cidade. Essa era a nossa maior preocupação, fazer com que a atividade econômica se recuperasse, por isso a importância dos financiamentos, não só do governo do estado via Invest Rio, como do BNDES, para jogar fôlego, jogar lenha nessa fogueira e fazer com que a indústria e o setor produtivo como um todo voltasse a contratar e gerasse renda para a população. Esse dado de abril realmente nos deixaram bastante satisfeitos. Aí. E são frutos de uma coordenação também de esforços que não ficou restrito ao poder público, mas que reuniu várias entidades, né, a própria indústria participando desse processo. Perfeito. Essa parceria foi fundamental, né? No início, primeiro para a gente quantificar quais tinham sido esses estragos, aí fizemos uma pesquisa logo na semana seguinte, os estragos chegaram a mais de 150 milhões de reais. E posteriormente essa articulação com o poder público foi chave para a gente conseguir retomar a cidade, e eu acho que esse tem sido o grande trunfo do Rio de Janeiro para essa recuperação. A aliança do poder público nos seus 3 níveis e a aliança do poder público com o setor privado e a população. Certamente eu chamaria esse como o grande vetor do estado do Rio de Janeiro nessa nova fase. A aliança do sistema privado com o sistema público é o nosso grande vetor. E na questão dos Os cursos? esforços, né, tem que ser conjunto. Realmente os desafios são muito grandes. A nossa escola de Friburgo está recentemente atualizada tecnicamente, tecnologicamente. Né? Nós fizemos um investimento que já vinha sendo planejado, mas que agora, né, ganhou aí digamos, o estímulo, né, desse período de reconstrução. Né, a área de metal mecânica recebeu um investimento significativo, pena que as chuvas abalaram um pouco lá os novos equipamentos, mas já está tudo voltando a funcionar. Né? É uma escola também que atua fortemente nos 2 segmentos importantes da região, né, a confecção e a metal mecânica. E também abrimos lá uma frente de trabalho na área de construção civil, justamente também visando a motivação da participação das pessoas no processo de reconstrução da cidade. Né? Existe essa interligação, né, entre a indústria metalmecânica e a construção civil? Sim, a indústria metalmecânica de Friburgo é a maior fornecedora de ferragens para as nossas portas e janelas aqui no Rio de Janeiro. E com a questão dos desastres, houve algum movimento de maior divulgação, de vamos comprar mais das indústrias? Teve algum movimento compensatório ou não precisou? Não precisou não, que a gente já compra muito deles, né? e de fato o que tem que torcer para que aconteça a recuperação o mais rápido possível e logicamente agora com essa escola de formação de mão de obra da construção civil para os jovens também lá passarem a ter uma profissão e começar a trabalhar no nosso setor. O meio ambiente acaba trazendo novos desafios também para esse crescimento, né? A gente sabe que o limite é o que a gente faz também no planejamento, na organização das cidades com o meio ambiente, como se convive com isso. A construção civil fica mais atenta a partir desse momento. Né? Nós estamos também bastante interessados em inovações tecnológicas, porque de fato é uma forma de não depender de tanta mão de obra artesanal, né? E estamos promovendo muitos contatos com empresas estrangeiras, com outras tecnologias, para nós podermos avançar bastante. Inclusive, a construção em aço, hoje em dia, está avançando muito, porque nós estamos muito acostumados com o tijolo e com o concreto, mas a construção em aço também, hoje em dia, é um fato e pode ser também em inovações tecnológicas para poder agilizar bastante e reduzir o número de pessoas nos canteiros de obra. Inclusive é bastante utilizado em outros países, né? Perfeito. Nós estamos recebendo muitas missões estrangeiras. Eu tive uma reunião com um grupo de empresários americanos que estão interessados em investir em parceria conosco, né? E montarem as suas empresas de produtos que eles acham que são muito avançados, nós temos que verificar aqui na prática. E também tivemos uma missão italiana de 45 empresários da construção civil, na semana passada, lá na Federação das Indústrias, no Centro Internacional de Negócios, já que a crise na Europa é muito grande, interessados justamente em parcerias. E eles estão querendo se instalar com algumas empresas no polo industrial, ali de Santa Cruz, com, lógico, aqueles incentivos que tem o Codinho, o Invest Rio, para poder justamente, em parceria conosco, termos inovações tecnológicas. Na questão construtiva, né? Perfeito, é um desafio
num seminário que eu tive recentemente, se falou muito nisso, que as técnicas construtivas ainda eram muito arcaicas e que era necessário ter esse avanço. Com certeza, eu acho que isso é interessante para tornar o segmento menos intensivo em mão de obra e até aumentar a atratividade, né, do segmento para a formação, né? Porque certamente o avanço tecnológico, hoje a juventude toda fica muito impactada por essa questão do avanço tecnológico, né, com uma certa afinidade e uma certa atração, né, por tudo aquilo que envolve mais tecnologia. Então, realmente ser bem-vindo também, não só por até criar condições de agilidade, né, no processo da construção civil, mas até aumentar a atratividade, né, do trabalho no segmento. E também já temos recebido demandas, né, já estamos pensando em desenvolver cursos já, Dr. Kaufmann, nessa linha de pessoas, trabalhadores mais para a área de estrutura metálica, né? Então, montador de estrutura metálica, carpinteiro de estrutura metálica, nós ainda estamos estudando lá o título na CBO, mas acompanhando essas tendências que a gente também já percebe na construção civil. E nós vamos fazer, inclusive, um evento, o Dia da Construção do Aço, lá no sindicato, justamente com o apoio do Instituto Aço Brasil, para mostrar justamente para os empresários como é que é uma solução bastante viável e necessária. Está se consolidando a indústria siderúrgica, quer dizer, Lógico. fortalece ainda Muito mais bem-vinda para a movimento, estrutura produtiva do Estado, essa mudança Exatamente, tecnológica. é verdade. Que dia que vai ser? Vai ser no mês de julho, se não me engano, no dia 25. Então, entra mais metal mecânica, né? Porque será É isso aí. estruturas metálicas, solda. No próximo bloco, vamos falar sobre os gargalos criados pela cadeia do petróleo. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Podemos dizer que o petróleo hoje é carro-chefe da economia fluminense. E o que isso traz de bom e de ruim para o nosso estado? Eu diria que só traz coisas boas. É natural e até saudável em todo o país ou localidade que tem uma grande atividade extrativa, que se tenha preocupação que não se desenvolva só ela, que faça com que as outras atividades percam força. Isso a gente vê ao redor do mundo em diversas ocasiões. A doença holandesa é a mais conhecida no caso. No caso do Rio de Janeiro é natural, porque 85% do petróleo extraído no Brasil é extraído no estado do Rio de Janeiro. Então essa é uma preocupação natural. Do Rio de Janeiro não vejo problemas. Como havia falado, nós temos uma estrutura produtiva muito diversificada. A estrutura produtiva do Rio de Janeiro envolve diversas indústrias muito fortes. Por que eu vejo pelo lado bom? Na verdade, a gente tem a grande oportunidade de aproveitar esse grande crescimento da indústria extrativa para desenvolver a sua cadeia e outras indústrias. O setor automotivo, o setor metal mecânico, o setor naval, toda uma cadeia produtiva que tende a se alavancar e sustentar nos próximos anos. Mas não é uma economia ainda muito calcada, que a gente chama de economia do século XX, quer dizer, tem outras economias, a economia criativa, outras saídas aí também para a diversificação dessa economia um pouco ainda mais. E levando em consideração uma vocação que é do Estado do Rio também, né? Na verdade, essa já é uma vocação do Rio de Janeiro. O Rio é, segundo o estudo do Sistema Firjan Pioneiro, o centro do Brasil em termos de indústria criativa. Aqui estão concentradas as grandes empresas da indústria criativa. Nós estamos falando de televisão, criação de teatro, o centro cultural do Brasil é o Rio de Janeiro. Então a indústria criativa é uma indústria que tem avançado muito no Estado e esse estudo tem sido referência não só para o governo federal, agora com a Secretaria da Indústria Criativa. Então esse é um ponto a avançar, sim. Não vejo, de forma nenhuma... Não são excludentes, mas podem ser... Sim, podem ser os dois se desenvolver, sim. Eu acho que a economia do Rio está avançando, sim, e já está caminhando numa esteira de uma indústria do século XXI. O exemplo dado pelo Dr. Roberto de essa grande evolução na construção civil é um dos exemplos. Então, esse olhar para a inovação, para a organização do sistema, quer dizer, para essa maior interferência também no plano urbano, para as pessoas sentirem de fato as melhorias. Na verdade, o avanço tecnológico, né, é uma questão transversal que impacta aí uma série de discussões, né? À medida em que você está pensando avanço tecnológico na indústria, você está pensando avanço em tecnologia da informação,
avanço nos setores criativos. Quer dizer, eu não vejo propriamente uma incompatibilidade. Na verdade, é uma grande oportunidade. Nós temos ainda um grande volume de pessoas no estado do Rio de Janeiro no trabalho informal. Então, o crescimento diversificado nas várias áreas é mais do que bem-vindo, né? E, na verdade, eu costumo até dizer que o Rio de Janeiro, certamente, eu acho que pelo menos nos próximos anos, vai acumular essa dupla vocação. Quer dizer, a questão de uma indústria do século XX, sim, mais modernizada, e a sociedade do conhecimento avançando aí com toda a questão digital, né? Os investimentos, né, a atração de investimentos para o Brasil, dado, né, o significativo mercado que ele significa, são inevitáveis, né? As sociedades que estão mais avançadas nessa questão da sociedade digital, do conhecimento, tendem a exportar, digamos assim, né, a sua base mais pesada, né? Mas isso é uma grande oportunidade, né? E o Senai nós estamos já atuando, né, na indústria criativa, estamos começando já a atuar já havíamos atuando na área de design, na área de confecção, de moda, mas vamos atuar também na indústria audiovisual. E veja bem que as competências desenvolvidas no Senai, na parte técnica, tecnológica, softwares, etc., aplicados à indústria, também vão, de certa forma, ser aí um know-how que a instituição vai poder oferecer voltado para a área criativa, obviamente com foco na questão tecnológica, porque nós não vamos entrar aí na visão mais da própria concepção, mas estamos formando já eletricistas audiovisuais, editores, né? E aí realmente a gente busca uma sinergia importante de desenvolvimento de todos os setores. A gente está caminhando já para o fim do programa e é legal, a gente falou muito dessa fase otimista e de crescimento que estamos vivendo. Mas era importante falar um pouco do papel de cada um nesse processo de desenvolvimento. Quer dizer, de que forma o Poder Legislativo pode atuar de maneira mais forte, dando base para que esse crescimento de fato se consolide, o Poder Executivo. Falar um pouco do poder público nesse quadro de desenvolvimento. Eu acho que nós já tocamos num ponto muito importante que o setor público vai ser fundamental. Planejamento urbano, não só do Estado, como das cidades como um todo. Outro ponto muito importante nesse desenvolvimento, nessas perspectivas para o Estado do Rio de Janeiro, é a questão tributária. Hoje a questão tributária no Rio de Janeiro ainda é bastante complexa. Nós temos a vigência do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que dá 5% de adicional para energia e telecomunicações, que estão na base da estrutura produtiva, tanto da indústria como de todos os setores, e mais 1% que ele dá para o restante dos setores. Então, eu acho que a questão tributária é fundamental e o planejamento urbano para que o poder público possa, sim, criar as condições para o desenvolvimento do setor privado e para que esse desenvolvimento chegue à população do Estado. Isso eu acho que são dois pontos muito fundamentais. Nós tivemos avanços notáveis aqui no Rio de Janeiro. No município do Rio de Janeiro, que é exemplo para o país inteiro, nós conseguimos acelerar as aprovações de projetos. O projeto levava, às vezes, um ano para ser aprovado. Hoje em dia, em 60 dias, ele já está em condições de ser aprovado. Temos também a questão tributária, que nós queremos que ela seja expandida para todos os tipos de empreendimentos. A questão tributária é importante, a questão dos impostos, a questão da transmissão, enfim, para que nós possamos ter realmente uma economia para a população ter acesso e não ficar penalizada, às vezes, por uma tributação injusta. E como ele disse, na realidade, nós ainda temos, com os materiais de construção, um certo problema sério nos impostos, que acredito que a médio prazo seja resolvido. Qual o problema específico? É a questão do imposto de circulação de materiais. Esse daí realmente ele nos coloca, às vezes, em desvantagem comprar um produto que fabricado no Rio é mais barato você, às vezes, comprar um produto fora e trazer para aqui. Quer dizer, isso aí, de fato, causa um certo problema, né? Eu não vou dizer que produtos são, mas apenas estou dizendo que existem esses casos. Em relação à questão da educação? Bom, eu acho que realmente nós temos tido uma política bastante parceira, né, com relação de uns anos para cá, com relação ao governo do Estado, né? Nós estamos procurando direcionar os nossos atendimentos, não só considerando, obviamente, né, a dinâmica econômica do Estado, mas também
em articulação aos projetos, né? O exemplo da UPP, por exemplo, é um exemplo. A gente procura reforçar, né, a política governamental de pacificação. Tivemos uma série de outros projetos, por exemplo, o convênio de segurança, em que a gente também favoreceu filhos dos profissionais da área de segurança. Ou seja, nós estamos em plena articulação permanente com o governo do Estado no sentido de alinhamentos que possam favorecer, né, resultados melhores. E temos atuado também no sentido de nos aproximarmos da rede governamental de oferta de educação profissional, no sentido de estabelecer possibilidades de parceria ou de esforços, complementariedade, né, de complementariedade nas regiões. Né? Isso é uma coisa que eu acho que vem avançando e deve avançar cada vez mais, no sentido que a gente possa otimizar realmente a rede, buscando focos diferenciados, quando for o caso, ou reforçar determinado foco na região. Na escola da CSA é isso, né? O segundo grau com direcionamento para o ensino, não é um ensino técnico só por si só e nem o ensino... Não, na verdade nós já temos uma política, por exemplo, no nosso banco de interesse de vagas gratuitas, nós temos a clientela de alunos de escola pública, né, como sendo foco um dos focos do nosso atendimento em educação profissional. Né? Então, essa é uma ação. E outros desdobramentos existirão, está em discussão o Pronatec também, né, que vai ser um grande movimento aí, associando, né, a questão da escolaridade básica e a oferta de educação profissional. Né? Temos um bom desafio e boas perspectivas pela frente. Bem, a gente já está chegando ao fim do programa. Obrigada, Dr. Kaufmann, obrigada, Regina, obrigada, Guilherme, e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.